Olá, eu sou Janaína Nunes, eu sou aluna do curso de Direito e curso a disciplina de Direitos Internacionais com o professor Matheus Pinheiro. E nesse momento eu vou fazer uma apresentação sobre a Organização das Nações Unidas e suas principais características. Antes de falarmos de fato da ONU, é necessário falarmos sobre a Liga das Nações. A Liga das Nações foi uma liga criada no período pós-Primeira Guerra Mundial com o intuito de organizar as nações para que guerras como a Primeira Guerra Mundial não acontecessem mais, para que de fato pudesse ser promovida a paz mundial. Contudo, a história nos conta que a Liga das Nações ela fracassou, tendo em vista que ela não contou com o apoio dos dois principais países da época, que eram os Estados Unidos e a União Soviética, tanto que nós sabemos que houve a Segunda Grande Guerra Mundial e de fato, marcou o fracasso da Liga das Nações, que foi criada em 1919. No período pós-Segunda Guerra Mundial, Segunda Grande Guerra Mundial, houve, de fato, agora, sim, a intenção de criar uma organização das Nações Unidas. E, neste momento, nós percebemos um grande interesse de grandes países importantes, sobretudo os países que foram os vencedores da Segunda Grande Guerra Mundial, que foram os 5 países, que são os Estados Unidos, o Reino Unido, a França, a Rússia e a China. Então, com o apoio desses 5 países para a formação, a fundação da ONU, a ONU ela teve muito mais possibilidade de ser bem sucedida, porque ela foi bem lastreada na sua fundação. E, de fato, até hoje, nós estamos com a ONU funcionando, e tentando fazer a promoção da paz, que é o grande objetivo dessa organização. Naquele momento, o panorama que a gente percebe, assim, um panorama histórico da ONU, A história da ONU, ela foi, de fato, assinada a Carta da Criação das Nações Unidas em junho, de 1945, e em outubro de 1945, mais precisamente no dia 24 de outubro de 1945, ela foi, de fato, fundada. E foi fundada, amplamente com o apoio do presidente da época, que era o Franklin Roosevelt, que ele era o presidente dos Estados Unidos naquele momento e era de grande interesse dele, de fato, que a Organização das Nações Unidas ela existisse e fosse bem fundamentada. Tanto que até a própria família dele cedeu o espaço onde hoje é a sede da ONU, em Nova York, foi fundada na época desse presidente, do Franklin Roosevelt. Atualmente, a ONU ela conta não só com 51 países, que foram os países que fizeram a assinatura para a fundação da ONU naquele momento, foram 51 países. Hoje, a adesão dos países é gigantesca, Nós temos hoje nos Estados-membros da ONU 193 países participando, ativamente, com o interesse de fazer com que a ONU, de fato, ela se estabeleça como organização das Nações Unidas e que cumpra, de fato, e que alcance seus objetivos, porque eles são interessantes para todos os países. Quando a gente fala de ONU, a gente fala não só de uma organização, mas a gente fala da representatividade, da coletividade de todos esses países membros, os 193 países membros. Como nós contamos aqui, falamos um pouco sobre o panorama histórico da ONU. O objetivo da ONU, se não outro, o maior objetivo é a promoção da paz mundial, para que as nações elas possam viver em unidade, em união. E, de fato, se as nações elas viverem em união, é fácil promover um ambiente de justiça, de igualdade social, de respeito às diferenças, e de bem-estar para todos. Nesse momento, nós também vamos aqui falar um pouco sobre o logotipo da ONU. A ONU ela tem aquela bandeira característica, todos conhecemos a bandeira da ONU, e ela é hasteada em lugares onde há conflito, para que as pessoas que estão passando por esses territórios elas possam saber que naquele país ali tem a presença da ONU, e também elas podem encontrar ajudas humanitárias, caso elas necessitem também, e indicar pessoas para serem ajudadas por esse tipo de projeto, de agências. A sede da ONU, como a gente já mencionou aqui, ela fica nos Estados Unidos, em Nova York. Não quer dizer que a ONU só tem sede lá, também tem a sede na Europa, em Viena, na Suíça, na Áustria também, e alguns escritórios espalhados, também em Nairobi, no Quênia, algumas comissões regionais também na Etiópia, no Chile, na Tailândia. Existem organizações também espalhadas. A sede, que é nos Estados Unidos, mas ela também tem representatividade em outros espaços, aí, em outros lugares aí no mundo também. As principais agências, especializadas da ONU. Vou citar aqui apenas 4 agências.
4 agências principais, eu vou dar destaque à OMS, porque nesse período de pandemia nós percebemos a participação ativa da OMS, né, com o intuito de promoção de saúde para todos os países membros. Então, ela atuou fortemente nesse período de pandemia. Nós sabemos também, ouvimos bastante falar sobre o FMI, que é um Fundo Monetário Internacional, que ele fomenta, né, países em desenvolvimento, com auxílio financeiro, com auxílio técnico, para que esses países eles possam alcançar, né, a situação de desenvolvidos. A FAO, que é um fundo de apoio, né, para combate à fome, está com a sua sede em Roma, na Itália. A Unicef também, que é um fundo de apoio à infância, né, e todas elas foram fundadas próxima à mesma data da fundação da ONU, né, porque depois que foi criada a Organização das Nações Unidas, foi percebendo que era necessário especializar essa ajuda em agências, né, para poder dividir e poder tratar melhor os assuntos, realmente com efetividade. Na ONU, eles falam 6 idiomas, né, quando acontecem as assembleias, lá é falado comumente o inglês, o francês, né, o chinês, o espanhol, o árabe e o russo também, para que os países que estão participando, eles possam sentirem-se representados e que eles possam também entender, né, tudo que está acontecendo ali nas assembleias. A gente falou também, faltou falar dos principais órgãos, né, os principais órgãos da ONU, a Assembleia Geral, ela acontece, as reuniões acontecem entre agosto e dezembro, as decisões, elas permeiam sempre em decisões ambientais e econômicas. A decisão do Conselho de Segurança, ela normalmente trata sobre questões bélicas, né, e tem países fixos lá. São 5 países com cadeiras cativas, que são os países que nós já mencionamos, que foram os vitoriosos da Segunda Grande Guerra Mundial, que, mais uma vez, é Estados Unidos, Reino Unido, China, Rússia, França. Eles têm cadeiras cativas lá, têm poderes de voto e de veto. Os outros países, né, países membros, eles têm poder de voto, cada país tem um peso igual. Mas esses 5 países com cadeiras fixas lá, eles têm um poder importantíssimo, que é o poder de votar e de vetar também projetos. Esse Conselho Regional, as reuniões, os debates, eles acontecem entre esses 5, que possuem cadeira fixa lá, e mais 5 países convidados. Esses países participam durante 2 anos, depois há uma nova eleição para que outros países também possam participar e, né, atuarem ali nesse conselho também. O Brasil sempre está querendo participar também, tem uma cadeira fixa lá, mas ele já solicitou por várias vezes e várias vezes também foi negado. Por isso que quando a gente ouve, né, no jornal e tudo, o Brasil ele abriu a Assembleia Geral da ONU, é porque ele ganhou de presente, né, esse prêmio de consolação, né, de abrir a Assembleia Geral, porque ele já pediu várias vezes e nunca foi aprovado. A gente já falou aqui sobre os países membros que participam do Conselho de Segurança, né? E tem mais 5 países convidados, que são os 10 países que participam desses debates aí. Os principais órgãos da ONU a Assembleia Geral, como a gente já falou, o Secretariado-Geral, o Conselho Econômico e Social, o Conselho de Tutela, que já foi extinto desde 1994, porque não há mais razão para ele ser, que não tem mais territórios para ele tutelar. O Conselho de Segurança e o Tribunal Internacional de Justiça. Esses são os principais órgãos da ONU. Tá? O secretariado da ONU hoje, atualmente, é presidido pelo português Antônio Guterres, né? Ele foi eleito em 2016, começou seu mandato em 2017. É um cargo rotatório também. Daqui mais um período ele também vai ser substituído, será outro secretário da ONU. Ele cuida dos assuntos cotidianos, todos referentes à ONU. Ele é o principal funcionário responsável pelos assuntos concernentes à ONU. Aqui também a gente percebe que o maior interesse da ONU é a manutenção da paz e da segurança. Mas como é que a ONU faz isso de fato, né? Eles fazem ações diplomáticas preventivas, né, de conflitos, porque eles, com certeza, é muito mais inteligente e é muito melhor você prevenir um conflito acontecer do que tentar parar um conflito que já está ocorrendo. Então, a ONU, ela sempre tem buscado maneiras mais eficazes e diplomáticas de mediar os conflitos, antes que eles venham de fato acontecer, visto que os prejuízos para a humanidade, os prejuízos para um país que sofre uma guerra são incalculáveis, né? Não são, além das vidas, né? O país ele fica totalmente destruído, então é muito custoso também entrar numa guerra. E a ONU, ela tenta, né, com todos os esforços, fazer com que os países percebam isso e não entrem em guerras.
para a manutenção da paz. Para a manutenção da paz também, eles têm o Exército dos Capacetes Azuis, que é um exército bastante famoso. Normalmente são esses combatentes voluntários, né, que integram esse exército para a promoção da paz também. Outra característica importante da ONU é que ela se importa e tenta fortemente combater o terrorismo, combater o desarmamento. A ONU também se importa grandemente com a proteção dos direitos humanos, tanto que na Carta mesmo de Fundação das Nações Unidas, o termo direitos humanos é citado lá por 7 vezes, ou seja, é um assunto de imensa importância. É praticamente a razão de existir mesmo da ONU, porque são grandes frentes que ela defende, que é a promoção da paz mundial e a defesa forte e presente dos direitos humanos, né? Então, com isso, muitas ações da ONU elas são pautadas nesse grande objetivo, que é proteger, independente de qualquer diferença que as pessoas possam ter, mas que nenhuma delas seja desamparada por essa proteção, que todas elas possam ser tuteladas pelos direitos humanos e poder reivindicar e fazer valer cada um dos seus direitos humanos, independente de qualquer diferença, de raça, de cor, de religião, de crença, de qualquer diferença que possa existir. Essas diferenças elas têm que ser respeitadas e os direitos humanos estão aí para garantir isso. E a ONU trabalha arduamente para essa defesa. Por isso, né, que existe a Declaração, né, Universal dos Direitos Humanos, que é um documento legal que pauta toda essa defesa que a gente está falando aqui. Por isso também que a ONU ela defende a democracia, que defende o Estado Democrático de Direito, para que as nações elas possam, né, ter essa forma de governar, de forma a respeitar todos os seus cidadãos, todas as pessoas, né, que estão amparadas ali dentro daquele território, dentro daquela nação. Outra coisa importantíssima é que a ONU ela se importa grandemente, né, com as ações de ajuda humanitária. A ONU ela sempre está presente quando acontecem catástrofes, quando acontecem conflitos, e ela sempre está com suas agências promovendo esse amparo, essa ajuda, né? Tem a PNUD, que é o Programa das Nações Unidas e para o Desenvolvimento. A Unicef, né, também trabalha arduamente para proteger as crianças, né, um amparo à infância. Também dos alimentos, a promoção de agricultura e alimentos, para que nenhum país ele possa sofrer, né, com a fome, que possa ter um combate forte sobre esse aspecto também. Outra questão muito atual, infelizmente, é a ajuda dos refugiados. A ONU também ampara esse grupo, né, com ações fortes para poder trazer de volta a dignidade dessas pessoas, para que essas pessoas também sejam amparadas nas suas dificuldades, em momentos tão difíceis, né, tão sensíveis para as pessoas. E a ONU também está presente com ações para cuidar dos refugiados, para ajudar crianças, para combater a fome. Enfim, a ONU é um órgão gigantesco, um órgão importantíssimo para o mundo, e é importante saber e conhecer essas características, que esse estudo ele possa ter contribuído também para que outras pessoas possam aprender um pouco mais, possam entender mais como a ONU funciona. E por aqui nós terminamos a nossa apresentação. Espero que tenha contemplado todas as características necessárias. Tá ok? Até mais, uma boa noite.